Shalom a todos. Glorificado seja o Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Partiu Yahushua dali, e foi para a orla do mar da Galiléia, e subiu um monte, e assentou-se ali. Então as multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram a Jesus. Não, eu sinto muito. Na minha Bíblia não tem dizendo louvar a Jesus, não, tá? Louvaram ao Deus de Israel, Yud Rei Vav Rei. Lembrando que Jesus é o Filho obediente. E o Eterno deu a oportunidade a todos os que receberam em Yeshua de se tornarem filhos de Deus também. Né? O problema é que muitos não querem ser filhos de Deus. Né? Quer que Deus seja pai deles, mas não querem se tornar filho de Deus. Ok? Louvaram a Deus, o Deus de Israel. Chamou Yahushua os seus discípulos para dizer-lhes: tenham compaixão dessas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Ou seja, então eles têm que se alimentar para andar no caminho do Eterno. Olha que interessante. E qual é o alimento, né, para andar, continuar e estar firme ali no caminho, para não cair no caminho? Adivinha qual é o alimento? Ou seja, eu vou dar o spoiler. Torá, ok? O alimento é a Torá. Se você não tiver Torá, você não vai suportar andar no caminho, ok? É simples entender. 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto? Ou seja, onde é que nós vamos achar a palavra de Deus no deserto? Pães suficientes, né? Ou maná, ou a palavra de Deus suficiente para alimentar tantas pessoas. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães vocês têm? Ao que eles responderam: 7, e mais um pequeno peixe, né? Ou seja, 7 representa ali o número perfeito do Eterno, ok? E o peixe ali errado, né? Ou seja, a descendência, o remanescente. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e deu graças. Em seguida, partiu e entregou aos discípulos, e esses distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram reconhecidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que havia sobrado. E assim, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir, Jesus se despediu da multidão e entrou no barco e foi para a região de Magdar, ok? Interessante é que você vê aqui, né, que sobrou 7 cestos, né, ali representando as 7 igrejas, ok? Representam os 7 dias da semana, os 7.000 anos, né, aí que a humanidade ficou sobre a face da terra, as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, né? Então você vê que quando Jesus alimenta, o que sobra é a perfeição ali do Espírito diante do Eterno. E 4.000 representa tribulação. Lembre-se, eles estavam no deserto. Quando o povo saiu do Egito, que foi para o deserto, o que foi que eles se alimentaram lá? Da palavra de Deus, né? Lá no Monte Sinai, né? Você vê que 4 representam uma tribulação, uma dificuldade, e eles estavam no deserto. E Yeshua foi lá no deserto e alimentou eles, né? E o próprio Yeshua até pergunta, né? Onde
vamos arrumar, né, ali comida suficiente, né, para dar a eles, né, os discípulos. Não nesse texto, né, mas em outro também. Não somente nesse texto, o discípulo pergunta onde arrumaremos comida suficiente para dar a esse povo. E Yeshua vai e alimenta o povo, né? Aqui você vê uma semelhança muito grande com o êxodo lá no deserto, os 40 anos. Você vê que quando Deus tirou o povo lá do Egito, levou para o deserto, falou das palavras de Deus, alimentou eles, né? E isso é muito interessante. Você vê que eles estavam há 3 dias sem se alimentar no deserto, ouvindo Yeshua falar, ok? Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Yahushua para o provar. Pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então, ele lhe respondeu: quando começa a entardecer, dizeis: haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou, pela manhã, dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está avermelhado, nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não sabeis interpretar os sinais dos tempos, né? Ou os sinais das eras, né? Porque muitas vezes, quando está aqui, tempos, ele está falando de era, né? Vocês não conseguem reconhecer o tempo, né, das eras. Quer dizer que tem sinais físicos demonstrando os sinais ali que os tempos estão acabando ou recomeçando um novo tempo, ok? Esta geração perversa e infiel, ou seja, perverso e infiel diante de um servo de Deus é o quê? Que não obedece os mandamentos, tá? Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou, então, deles e partiu dali. Bem, o sinal de Jonas você tem que entender que é muito interessante esse ponto, né? O sinal de Jonas simplesmente é porque pegaram Jonas, né, e jogaram Jonas ao mar, e aí a baleia engoliu e o barco parou de, ali o mar parou de querer afundar o barco, né? E aí Jonas foi levado para onde a baleia quis, não, ele não decidia para onde ele estava indo, né? Quem decidia era a baleia. Depois a baleia foi cuspiu Jonas, né? Do mesmo jeito, Yeshua passou lá 3 dias na mão dos seres humanos, né? E depois Jesus ressuscitou ali, como se a baleia tivesse cuspido Jonas. E aí Jonas foi pregar arrependimento. E até hoje ele está sendo pregado arrependimento em nome de Yeshua, para quando as coisas se concretizarem, quando a ira de Deus vir, as pessoas estarem ali kadoshis, né, purificadas diante do Eterno e não serem destruídas, né? Lembre-se, depois que Jonas foi jogado fora da baleia, né, que a baleia cuspiu Jonas, o que foi que Jonas avisou? Ó, em 40 dias, né, tudo vai ser destruído, né? Arrependam-se. E aí o povo se arrependeu, né? Na verdade, Jonas fala que vai ser destruído em 40 dias, vai ser destruído em 39 dias, vai ser destruído em 38 dias, né? E isso levou com que as pessoas se arrependessem, né? Pedissem perdão ao Eterno, fez jejum, e quando chegou no dia, o Eterno não destruiu Nínive naquela geração, mas destruiu em outra geração perversa que ouviu o mesmo recado, mas não demonstraram o fruto de arrependimento, né? Ou seja, o problema não é o pecado em si, o problema é continuar insistindo na teimosia de continuar pecando, mesmo sabendo que o Eterno está alertando, né? Esse é o problema. Versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhe falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? E aqui Jesus está alertando com o acréscimo, né, religioso. E aí os discípulos pensaram. Entretanto, eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos os pães. Jesus está falando de fermento, que até tem a ver com pão, mas Jesus não está falando dos pães
que eles esqueceram. Jesus está falando do acréscimo religioso. Por exemplo, na igreja tradicional, diz que você não pode ter barba dentro da igreja. Isso é um acréscimo, né? Para você, por exemplo, algumas coisinhas assim que chateiam um pouco, né? Você não pode guardar Shabat, porque nega Cristo. Se você não tiver a vacina, não pode entrar na igreja. Então, isso é acréscimo. O Eterno nunca falou disso, tá? Isso aí é pecado para os homens e suas religiões. O pecado para o Eterno é desobedecer qualquer que seja dos mandamentos que ele deu lá na instrução dele, na Torá, ok? Então, os discípulos estavam achando que era pão e Jesus estava falando da doutrina. Veja o judaísmo, por exemplo, né? E você vê que o cristianismo, o Eterno avisa na instrução dele que não é nem para acrescentar, nem para retirar uma só palavra, né? O cristianismo retira muito mesmo da palavra de Deus, né? Quando ele diz, ó, não pode ter barba, ele está aí negando um dos mandamentos do Eterno, que é para deixar a barba crescer, tá? Alguns não entendem dessa forma, mas lá está escrito. Ah, não, mas é por causa dessa interpretação, dessa, daquela. Sim, vai ter muitos rabinos que vai falar o que o povo quer ouvir, tá? Mas não é o que está lá à vontade do Eterno. Não é, certo? A pessoa pode acreditar em muitas coisas, mas não quer dizer que é do jeito que a pessoa acredita, né? E da mesma forma, você vai ver os fariseus lá acrescentando muita coisa, né, que eles chamam de cercas. Eles acrescentaram tantas cercas que o povo tinha capacidade ali só de lembrar das cercas e esqueceram dos mandamentos, né? Que o objetivo é não quebrar o mandamento. Foi criada uma cerca para não quebrar o mandamento, outra, criou tantas cercas, ou seja, colocou tanto acréscimo, tantas palavras à palavra de Deus, que esqueceram do fundamental, não comer porco, né? Por exemplo, a pessoa esquece do básico. Então você vê aí, né, os fariseus e os saduceus, hoje, os cristãos e o judaísmo, né, ortodoxo, o judaísmo geral. Para mim é judaísmo geral. Judaísmo messiânico é a mesma coisa do judaísmo ortodoxo, tá? Tem a mesma doutrina, pratica as mesmas coisas, é igualzinho, né? Como diz o ditado popular, né, paga pau, né? É a verdade. Percebo, versículo 8, percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Não compreendereis até agora, não compreendestes, nem sequer lembrais dos 5 pães e 5.000 homens, e de quantas cestas recolhestes, né, das sobras, nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhesses? Como não entendeis que não vos falo a respeito de pães, e sim tendes, pois, cuidado com o acréscimo, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Bem, e temos que ter cuidado para não nos tornarmos os fariseus e saduceus da atualidade e, mais tarde, do futuro, né? Porque nós somos a próxima geração que vai ensinar a próxima geração. Então, temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos esses fariseus do passado. Hoje, né, estamos nos capacitando para sermos os próximos fariseus. Será que é isso que Deus quer? Compreenderam, então, que não lhe dissera que se guardasse o fermento dos pães, mas que se acautelasse da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A mesma coisa, tenham essa ciência. Cuidado com o judaísmo e muito cuidado com o cristianismo, porque um acrescenta muito e o outro retira mais ainda, tá? Então tenham muito cuidado. E hoje o judaísmo messiânico é um mesclado daquele que acrescenta e do que retira, tá?
Ou seja, é uma terceira linha que é muito pior do que as outras duas, certo? Porque ensina que, não precisa. Eu só preciso fazer isso quando eu vou para Jerusalém, né? E tenha muito cuidado, muito. E tem uns agora aparecendo aí que tá evidente, estão assim ganhando, olha, visualização e curtida adoidado, tá? Todo mundo vai para cima, parece quando o pessoal tem aquelas criação de tanque de peixe, né? Porque quando a pessoa entra nessa doutrina, a pessoa entra dentro de um tanque cheio de peixe. E aí eles pegam aquelas ração de peixe, quando joga assim em cima d'água, você vê aqueles peixes tudinho em cima, né? Pronto, tudinho ali, um subindo em cima do outro, passando por cima do outro para comer a ração, né? Sem querer saber quem é que está embaixo, quem é que está do lado. Pronto, é o que eu vejo no judaísmo messiânico hoje, tá? Muito cuidado mesmo. Vamos lá. A pessoa diz assim: eu sou judeu messiânico, cuidado. Entendeu? 13. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Filho do homem é um termo para descendente de Adão, tá? Muitas vezes a gente leu várias vezes e, né, numa tradução dá a entender outra coisa, tá? Mas o que as pessoas dizem que o descendente de Adão é, ou seja, mais um filho de Adão, mais um ser humano, né? A melhor tradução aqui seria um ser humano, né? Ou descendente de Adão, se referindo a ele mesmo, né? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que Jeremias e outro, um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas quem vós que dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o ungido, tá? Simplesmente ungido, nada mais do que isso, tá? Porque quando coloca Cristo, parece algo assim meio metade homem, metade Deus, tá? O ungido, o separado para Deus, o filho do Deus vivo, né? Ou seja, aquele que obedece mandamento, ok? É o filho de Deus que trouxe a oportunidade de quem ouvir a palavra dele e praticar, de também se tornar filho de Deus, né? Se ele é filho de Deus e nós temos que ser imitador, a gente sendo imitador, nós também nos tornaremos filhos de Deus, né? Mas temos que imitar. Não é imitar ele só em parte, tem que imitar ele em tudo, porque uma falha transforma um cordeiro quase perfeito em não ser perfeito. É muito simples. Por exemplo, você pega um cordeirinho lá, vai oferecer o eterno, e aí ele tem uma marcazinha pequenininha, insignificante, mas tem a marca. Não pode ser oferecida ao eterno, né? Então temos que buscar sermos igual a Yeshua. Yeshua é perfeito. Mas lembre-se, o Eterno não te exige ser perfeito. O Eterno sabe que você errou. O Eterno sabe que você já pecou. O que o Eterno exige de você é que você cumpra o mandamento. E se você cumprir o mandamento como Yeshua cumpriu, você vai se tornar perfeito diante dos olhos de Deus. Você vai se tornar como Yeshua. Yeshua é perfeito, você faz a mesma coisa que Yeshua. Se Yeshua anda mancando com a perna esquerda, você anda mancando com a perna esquerda. Né? Quando o Eterno olhar e diz, só aparece Yeshua. Tá entendendo? Então, é isso que temos que entender. O Eterno não exige que sejamos perfeitos. O que o Eterno exige é que obedeçamos a palavra dele, ou seja, as ordens dele. Ok? É isso que temos que entender. Desmistificando aqui, filho do homem, descendente de Adão, Cristo não é nada meio homem, meio Deus, como Hércules, tá? É ungido, aquele que foi separado pelo próprio Eterno. Tem uma diferença, tá? Tem a pessoa que separa-se-á para o Eterno e tem aquele que o Eterno separa para ele.
Há uma diferença muito grande. Dentro da igreja, eles vivem separando-se entre eles mesmos para o eterno, né? Um Edir Macedo escolhe um sucessor dele para servir o eterno. Quem escolheu? Edir Macedo, não foi Deus. E ele separou de acordo com o coração dele, não com o coração do eterno. Como diz o próprio eterno com relação a Davi, né? Esse é um homem segundo o meu coração, ou seja, segundo o meu amor, segundo a minha vontade. Ou seja, Davi sabe qual é a minha vontade. E ele vai fazer de acordo com a minha vontade. E aí você vê lá em Crônicas, né? Eu não lembro do capítulo, mas você vê que quando vai levar a arca, né, tirar a arca de um canto e levar para Jerusalém, você vê que Davi vai e consulta, né, a Deus. Coisa que no texto em seguinte diz que Saul não consultava. Ou seja, Davi buscava saber qual é a vontade do Eterno. Ou seja, estamos muito acostumados pelo mundo de quando a gente quer algo, a gente vai lá e faz, né? Nós não buscamos ao Eterno se é isso que o Eterno quer. E quando a gente faz isso, a gente paga um preço alto. Eu garanto a vocês que quando você faz algo, mesmo que seja a intenção de fazer pelo reino de Deus, sem consultar o Eterno, o preço é alto. E tem uns que não conseguem suportar e não conseguem pagar o preço. Ok? Quando você vai fazer algo sem consultar o Eterno, o preço é muito alto. Uns conseguem pagar o preço e outros não. Ao que Jesus lhe afirmou, e arrochou, cheio de bênção é tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti a chave do reino de Deus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que ligares na terra haverá sido ligado no céu, e vice-versa, né? Então, ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele ungido, né? Ali, o Messias, né? Que para o povo do Eterno, eles não falam Cristo, eles falam Messias, ungido, separado por Deus, ok? E como é que uma pessoa é separada pelo Eterno? Quando ela obedece os mandamentos, quando ela obedece às ordens, às palavras de Deus. Então, Deus separou aquela pessoa para ele, né? Isso está lá na Torá, que o Eterno diz que eu vou separar um povo entre as nações para mim através dos mandamentos, né? Então, é muito interessante esse ponto também, a gente compreender, ok? Outra coisa interessante é que você vê aqui Jesus dizendo a Pedro que vai dar a chave, né? Ou seja, que chave é essa, né? Ou seja, lá em Apocalipse, Jesus diz que vai dar a chave de Davi, né? Olha que interessante. Aquele que tem a capacidade, né, que vai ter o conhecimento da chave de Davi. O que é a chave de Davi? Lembra? Um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Ou seja, é a pessoa que conhece a chave, é aquele que tem um conhecimento da vontade de Deus. Esse tem a chave na mão, que abre todas as portas. O que é que abre todas as portas? É simples, meu irmão. Obedecer os mandamentos. A porta que for preciso ser aberta, ela vai ser aberta. E a porta que for preciso ser fechada, ela vai ser fechada. Porque você terá a chave na mão. Terá autoridade sobre a estrela da manhã. Aqueles que têm compreendendo, né, compreensão, que ouça, né? Então, isso é muito importante entender, tá? É autoridade. Autoridade. Como é que você tem autoridade? Se você for ungido, se você for separado, se você for imitador de Jesus, você será um filho de Deus. E aí terá autoridade sobre toda a criação. Lembre-se, Yeshua disse: eu darei o galardão semelhante ao que meu pai me deu.
não será o galardão de Yeshua. É um semelhante, não é igual. Semelhante a Yeshua, que tem a glória do Eterno, semelhante. Não é a glória do Eterno, é semelhante à autoridade do Eterno. Ok? Continuando. A partir daquele momento, assim, lembrei. E aí Pedro tendo a chave, né? Aquilo que ele ligar na terra será ligado no céu, assim como no céu. Em outra passagem, Yeshua fala a mesma coisa, só que não diretamente para Pedro, mas para o grupo das pessoas, né? Ali dos irmãos, dizendo o seguinte, ó: quando vocês, né, tiverem ali mais de um e perdoarem alguém, seus pecados serão perdoados. E quando vocês expulsarem, né, ou seja, aquela pessoa será expulsa, tá? Então, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês ligarem no céu será ligado na terra, né? E isso é muito interessante a gente compreender. É outros textos que falam desse mesmo assunto. Eu não vou entrar em detalhes nele agora, né? Porque estou fazendo a leitura aqui, o propósito é outro, tá? Mas é algo que a gente já falou muitas vezes aqui, muitas vezes, né? Você vê Jesus dizendo assim: olha, pois eu vou mostrar a vocês que o descendente de Adão tem sim autoridade para perdoar pecado. Aí ele diz assim: é mais fácil perdoar o pecado ou dizer, levante-se, pegue sua maca e ande, né? E aí ele manda levantar-se, pegar a maca e andar. Ou seja, se a pessoa foi curada de algo que ninguém tinha poder de curar, nenhum médico tinha poder de curar, será que o pecado dela não foi perdoado? Né? Porque ela estaria naquela situação ali, para tetraplégico, por quê? Por conta de pecado. Você vê que ele não tinha problema nenhum físico, mas ele estava ali, né, sem movimento nenhum. A moça lá com fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro dela com todos os médicos. Ela deve ter procurado até pessoas ocultistas para ser curada, né? No entanto, quando ela tocou no sit nos mandamentos, que ela teve fé, ela foi curada. Será que ela não foi perdoada? Né? E aí você vê também a moça lá, que tinha o problema de coluna encurvada, né? Era atormentada por demônios há 18 anos. Né? Quando Yeshua perdoou os pecados dela, os demônios foram embora, né? Ela foi curada. Né? E aí você vê o perdão traz uma cura física, tira aquele peso espiritual e aí a pessoa tem a cura física, né? E ele disse, ó, vocês farão coisa maior do que eu fiz. Então, o que ele está querendo mostrar é que aqueles que têm autoridade no reino de Deus, que estão buscando obedecer mandamento, vão ter, né, ali autoridade, não é poder, porque o poder vem de Deus, vão ter autoridade para realizar tais milagres. Mas tem que ter uma mulher semelhante à mulher do fluxo de sangue, né? Você vê que a pessoa se santificou, a pessoa está ali obedecendo a Deus, está pregando a palavra, e ela teve fé, foi lá e tocou. Se eu tocar o sit do homem kadosh, do homem separado para Deus, é certo que eu serei curado. Ela também tem que ter fé. A fé não vem só de Yeshua, tem que ter fé. Você vê que tem uma parte lá que Simão chega para Jesus e diz, olha, tem vários leprosos ali, vamos lá curar eles. Aí Yeshua diz, olha, eles não têm fé. O que é que eu posso fazer? Né? Não tem o que fazer com quem não tem fé. Quem não quer acreditar no eterno e naquilo que ele determinou, né, ali que seja feito através do Salvador, né? Yahushua, aquele que salva, tá? Ou seja, Yahoo que salva, no caso, né? Versículo 21, capítulo 16 de Mateus. A partir daquele momento, Yahushua começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Tem uma grande diferença nisso aqui, tá? 3 dias é uma coisa, ao terceiro dia é outra completamente diferente, tá? Eu sei que a religião enganou a gente muito tempo, né? E quando a gente fala ao terceiro dia, a pessoa entende 3 dias, mas não é isso que está escrito. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo ou ensinar, né? Dizendo: Deus seja
gracioso contigo. Senhor, de modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus respondeu a Pedro: para trás de mim, adversário. Tu és pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Então você vê aqui que, alguns minutos atrás, Jesus estava dando a entender que Pedro era a pedra que ia construir a igreja, né, tudo. Ó, Pedro, eu vou te dar a chave, o que tu ligar no céu será ligado na terra, e o que tu ligar na terra será ligado no céu. Olha, você vê que tem muita poder ali, né, com o próprio Pedro. Alguns versículos depois, ó, 2, 3 versículos depois, você já vê que Jesus já chama ele de Satanás, né? Adversário. Ele não está falando de Satanás, é o capeta com roupa vermelha, rabo, chifre, tridente, não. Ele está falando adversário. Jesus disse, nesse segundo, que teria que ir, teria que sofrer, teria que morrer, teria que ressuscitar, porque isso tem um propósito ali no reino de Deus, certo? E aí Pedro, com medo, como ser humano, não é que ele é mau, mas o coração dele teve medo de perder um mestre, teve medo de perder um amigo, né? E aí a carne falou mais alto, né? Cuidado, por isso que o Eterno sempre diz, né? Cuidado com a intenção do teu coração, porque ele é enganoso, ele te engana, né? Então, você vê que Pedro teve medo, tanto medo de perder o Messias ali, né? Imagina, você ter um mestre fazendo o que estava fazendo, você fazendo parte de tudo aquilo, e de repente ele dizer que vai ser morto pelo inimigo, né? Não, não, que isso não te aconteça, que tu saias, que tu fuja, né? E aí Yeshua, para trás de mim, Satanás, sai de perto. Tu és a pedra de tropeço, ou seja, era a pedra que ia ser edificada a igreja agorinha. Agora já é a pedra de tropeço, uma cidade, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a de Deus. Ou seja, a tua vontade não reflete a de Deus. Então, quando você tem pessoas perto de você que não refletem a vontade de Deus, ou seja, você está cercado de adversários. Tenha muito cuidado com isso. Mas sim, os dos homens, ou seja, o que Pedro queria era que a vontade de Deus não fosse cumprida. Assim como os fariseus, intuitamente, não queria também que a vontade de Deus fosse cumprida, porque ele não queria que Yeshua fosse levantado ali como líder de Israel, como um rei de Israel, né? Eles não entendem. Só que o ódio deles querer que Yeshua não se tornasse um líder muito grande, né, acima deles, levou eles a querer matar Yeshua. E quando eles querem matar Yeshua, é justamente o que o Eterno queria que eles fizessem, né? Porque o coração deles estava cheio do mal. O coração deles tinha que ser refletido, ou seja, tinha que ser mostrado o que o coração do homem tem, né? Maldade, ok? E o homem tem que seguir o coração de Deus, que é amor verdadeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Imagina, se os fariseus amassem a si mesmo, será que eles fariam aquilo com Yeshua? Não, né? Ou seja, através das atitudes deles, eles demonstravam que odiavam a si mesmos. Mas na cabeça deles, eles pensavam: eu me amo, né? Eu vou ficar no poder, eu vou ficar na autoridade, eu mato Jesus, ele não toma meu lugar, então eu estou fazendo isso por mim. Entendeu? Só que quando ele fez isso por ele mesmo, foi quando ele fez a vontade de Deus. Então você vê duas pessoas aqui, né? Dois tipos de pessoas. Tem aqueles que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas no fundo, não estão fazendo a vontade de Deus. E tem aqueles que acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, mas também não estão. Porque você vê os fariseus, eles estavam querendo manter-se no poder e matar Jesus. Já Pedro, ele queria que Jesus se mantesse no poder e não queria que Jesus morresse. Só que os dois, querendo ou não,
com atitudes distintas, estavam querendo a mesma coisa, que a vontade de Deus não fosse cumprida. Olha que interessante. Um irmão na fé de Jesus estava demonstrando frutos de não querer que a vontade de Deus fosse cumprida. E os fariseus, da mesma forma, sem querer colocar Yeshua em evidência, né, como de João, né, é importante que ele cresça e eu diminua. O que é que os fariseus queriam? Que Jesus diminua e eu cresça. Com esse pensamento, eles, no final, queriam também que a vontade do Eterno não se cumprisse. Consegue entender que, às vezes, as atitudes, a intenção da pessoa, às vezes é muito boa, mas a atitude vai contra a palavra de Deus. Seja do lado do Messias, seja adversário do Messias. Você vê que a vontade de Pedro estava indo na mesma linha da vontade dos fariseus, praticamente, né? Por isso que Yeshua toma uma atitude drástica dessa e diz, ó, para trás de mim, Satanás. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo. Ou seja, Pedro queria tanto bem para ele que não queria que Jesus fosse morto, né? Então você tem que se negar. Tome sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois, que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou, o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Bem, lembre-se, Jesus é a palavra de Deus, é a Torá, os mandamentos, tá? Agora entenda os mandamentos. Imagina os mandamentos dizendo a você: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, pelos mandamentos, encontrará a verdadeira vida. Olha que interessante, né? Lá em Macabeus você vê bem isso, né? Quantos ali comeram carne de porco para salvar a sua vida, e esses foram o que perderam. Eles até ficaram vivos sobre a face da terra, andando, né? Pensando, eu vou ganhar uma nova oportunidade para Deus, né? Que Yeshua é a Torá, é os mandamentos vivos, né? Agora imagine, veja, a Torá do Eterno, os mandamentos, pense como um mandamento, ó. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Ou seja, toma aí a dificuldade que você tem e me acompanhe. Acompanhe quem? A Torá, os mandamentos. E Yeshua é a Torá viva, é os mandamentos de Deus. Agora imagina a Torá de Moisés falando para você. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tem como seguir a Torá sem negar a si mesmo? Não tem. Né? E muitas vezes eu já expliquei aqui, né, que quem deu a Torá a Moisés foi Yud-Heh-Vav-Heh, sim, mas através de um anjo. Lembre-se que o Eterno disse, eu não vou com vocês. Quem vai à frente de vocês é um anjo, pelejando por vocês, ou seja, batalhando por vocês. E a ele vocês têm que ouvir. Se vocês não ouvir, certamente vocês vão morrer, né? Então, Deus enviou um anjo à frente que deu os mandamentos a Moisés, né? Até os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, provavelmente Yud-Heh Vav-Heh, né? Diretamente ali através da vida do Mashiach, falou. Mas a partir daí era o próprio Mashiach, porque o filho sabe a vontade do pai. Porque o que ele aprendeu com o pai. Então ele foi dando a Moisés, né? Como eu sempre falei, é uma biografia da vida de Yeshua. Quem é Yeshua de verdade? É os mandamentos da Torá. Quando você guarda cada mandamento da Torá que está escrito ali, você se torna mais semelhante ainda ao Mashiach. É como um áudio que eu coloquei agora de manhã no WhatsApp, né? O cara pergunta à mulher assim, dizendo, olha, onde é que Jesus diz que não pode o homossexualismo, né? Não pode ser homossexual. Onde é que tem isso proibindo? Por quê? Porque ele, eu não sei se por desconhecimento ou maldosamente, vai pelos que os pastores dizem. Eles consideram Bíblia só Novo Testamento, praticamente. O Velho Testamento existe, você lê, tira as frases, versículos isolados que agrada ao seu ego e o resto tudo não vale mais, passou. Então, Bíblia é só o Novo Testamento, né? E aí ele diz, onde é que Jesus está proibindo que você seja homossexual?
realmente, não vai ter literalmente, né? Mas você vai ver que Yeshua sempre manda ir embora e não pecar mais. Bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Onde é que está a vontade? Aí você vai para o Velho Testamento e lá você vê que homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher. Não vai ter a palavra homossexual. Vai ter homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher, né? Então, dá para entender sim. E o próprio Jesus diz: ninguém tem o filho se não tiver o pai. E ninguém tem o pai se não tiver o filho. Então, não adianta dizer eu tenho Jesus e excluir o pai e tudo o que o pai implica. E também não adianta ter o pai, como os judeus, né? E tudo que o pai implica e dizer que não tem Jesus, né? Quem não tem um, não tem o outro, né? E isso é muito importante a gente compreender. Por isso que eu estou falando aqui, ó. Jesus, aqui, é a Torá. E aí você lê como se fosse Jesus falando. Mas você pode ler como se fosse a Torá também. Olha aqui, ó. Se alguém deseja seguir-me, a Torá, negue-se a si mesmo. Tem como seguir a Torá e não se negar? Não tem. Aquele que não se negar, não tem como fazer a vontade de Deus. Ponto final e acabou. Não tem outra historinha aí, não, mas não tem mais. Ou você nega a sua vontade, ou não tem como fazer a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus vai encontrar maldição, destruição e morte. É certo isso, ok? Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me acompanhe. Ou seja, a dificuldade. Tome aí a sua peleja, a sua batalha e me acompanhe, né? Tanto a Torá quanto Yeshua. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Mas quem perder a sua vida por minha causa, tanto a Torá quanto Yeshua, encontrará a verdadeira vida. E não é isso que a Torá diz? Que aquele que a obedecer terá vida e vida com abundância? Né? E lembre-se, Yeshua é intermediador entre Deus e os homens. A Torá é intermediadora entre Deus e os homens. Então, quem seguir Yeshua, quem seguir a Torá, está indo de encontro ao Eterno. Está sendo enxertado em Israel. Ok? Ou seja, imagine uma grande multidão saindo, indo em encontro ao Eterno. A verdadeira Israel, né? A que obedece a Torá. Pois, que lucro terá uma pessoa que ganha o mundo inteiro mas perde a sua alma, né? Ou seja, quem não obedece o que Yeshua mandou, quem não obedece a Torá, perde muito mais do que a carne, perde a alma. Como eu falei de Macabeus, muitos lá comeram a carne de porco, não guardavam o Shabat, estavam vivos na carne, mas não tinham mais o Ruach do Eterno, não tinha mais o Espírito do Eterno. Ou seja, perdeu a alma. E estava vivo andando. Quem olhasse para ele não ia saber que ele estava condenado espiritualmente. Quantos aí estão vagando sobre a face da terra, estão condenados espiritualmente e você não consegue ver? A não ser que você passe um tempo com ela, aí você vai ver o que ela pratica, o que ela fala, as obras dela, a intenção do coração dela. Aí você vai reconhecer, ok? Se não, andando na rua assim, só olhando, não reconhece, tá? A não ser pelos trajes, as roupas, o jeito, né? E assim vai. Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma, né? Esse aqui é interessante também. O que pode dar o ser humano em troca da sua alma? Os gregos, os pagãos, eles sempre queriam ficar ricos porque eles tinham o costume de colocar 2 moedas de ouro no olho, né, na barca, para quando encontrasse, né, o barqueiro da morte, né? As 2 moedas era paga para atravessar o mar, né? Que ele seria para não morrer, né? Para não ir para o tormento eterno e ir para o paraíso, né? Então, as pessoas sempre acharam na carnalidade que o ouro físico daria a elas o mundo vindouro. Elas seriam melhores do que outros porque são ricos, né? Já Yeshua diz assim, ó, comprem ouro de mim, né? O ouro que a ferrugem não come, o tecido, a veste que a traça não come. Então você vê Yeshua falando sobre comprar ele. Agora, Yeshua estava vendendo algo de verdade?
fisicamente falando? Não. Mas estava vendendo algo muito mais valioso do que o físico, o espiritual, né? E aí, como é que você comprava? De acordo com o que você praticasse, obedecendo às ordens dele, aí você comprava um ouro, né? Que a ferrugem não compra. E com esse ouro, você dará, né? Para salvar a sua alma, né? Aí vai dizer, não, você está dizendo que nós vamos ser salvos por obras. Olha, meu irmão, preste atenção, a religião colocou na cabeça que nós não seremos salvos por obras, tá? Mas se tu não tiver obras, tu não faz parte de Israel. Se tu não faz parte de Israel, tu não vai ser salvo. Então, no final, as obras contam sim, tá? O próprio Yeshua diz, ó, ficará de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. Ele diz, ó, eu venho para dar o galardão que o meu pai me deu e premiar cada um segundo as suas obras. Então, a tua religião diz uma coisa que vai contra o que o próprio Messias, que eles dizem que acredita, fala. Então, tenha muito cuidado com isso, né? Porque eu já vi pessoas saindo do grupo aqui, porque eu falei coisas que a religião vai contra, e a pessoa diz, eu não vejo assim, eu vejo que é para ser assado, tá entendendo? Ou seja, ela está defendendo a religião, e não o que está escrito. Essa é a grande questão, né? Paulo está falando lá, né, da questão da graça, né? O que é a graça? A graça é dom de Deus. E o que é o dom de Deus? Ele te dá uma oportunidade de você ser conhecedor da verdade e escolher você pedir perdão, se arrepender e mostrar frutos. Você tem que mostrar frutos. João Batista disse aos fariseus, quem vos ensinou a enganar, né, o reino de Deus? Raça de víboras, e aí ele começa. Vão e demonstrem frutos de arrependimento. Porque se não precisasse demonstrar fruto de arrependimento, era só se batizar ali no nome, ali o que João estava fazendo, né, o batismo de João, e pronto, está salvo. Que é o que eles pregam hoje. Mas não é assim. Eles batizam em nome de Yeshua e continuam mentindo, adulterando, roubando, matando, sendo avarento, continuam fazendo tudo de errado. Até incesto, promiscuidade. Eles continuam, e agora na televisão, aí, na internet, né? A televisão até escondia. Porque quando isso vinha a público, eles davam dinheiro e calavam a boca da televisão. Mas hoje tem a internet. Como é que eles vão conseguir pegar o contato de todos para subornar? Não tem como. Aí a internet está vindo à tona muita coisa que quando era só a televisão e o rádio, era escondido, né? O Eterno prometeu que estaria e colocaria exposto as obras dele. E as obras dele estão sendo expostas. Então, tenham muito cuidado, né? Porque eles dizem que não precisa de obra, mas precisa. Agora, você tem uma oportunidade, você sendo pecador, tem uma oportunidade de conhecer a verdade, ou seja, a segunda chance, isso vem do Eterno, essa graça vem do Eterno. Mas você precisa ter obras. Esqueça essa história. Cuidado para não ser enganado pelo canto da sereia. Lembre-se de Provérbios 7. Meu filho, cuidado com a boca lisonjeira, cuidado com as palavras mansas, cuidado com a voz doce, que fala aquilo que você quer ouvir, não que você precisa ouvir. Hoje mesmo eu dei uma palavra com relação a isso logo cedo hoje. Quando veio, manda um vídeo para mim, aqueles videozinhos, se você perdeu uma pessoa e você sente que aquela... E começa aqueles videozinhos que o chat GPT, o cara pega o assunto, joga no chat GPT, aí o chat GPT coloca um tom para colocar seu espírito lá para cima e joga na internet, aí visualização, curtida, dólar, dinheiro no bolso. E as pessoas querem ouvir isso, primeira. Entendeu? Essa é a grande questão. É isso que eles querem. Ouvir o que agrada aos seus espíritos. Mas, normalmente, o que Yeshua falava era o oposto. Não pense que vim trazer a paz, não.
Eu vim trazer espada, a guerra. Eu vim trazer fogo. Vai ficar pai contra filho, nora contra sogra, 3 contra 2. Ou seja, 3 vão querer obedecer ao Eterno, 2 não. E vice-versa. Ah, não, mas eu não acredito num Deus que coloca pai contra filho. Não é pai contra filho, não, meu irmão. Todos são filhos de Deus. E tem uns que vão querer ser filho de Deus mais do que outros. Essa é a verdade. É nua e crua. E Yeshua falava com palavras mansas, mas falava coisas muito sérias. As pessoas estão brincando de religião e brincando de salvação. Eu vou dar o dízimo, porque eu dando o dízimo eu tomo a Santa Ceia, e eu tomando a Santa Ceia eu estou salvo, estou no reino do céu. Vai nessa para tu ver. Sabe o que é que isso quer dizer? Eles estão feitos os gregos lá. É a mesma coisa dos gregos, colocando as 2 moedas de ouro no olho, né, para o barqueiro ir para o reino do céu. É isso que eles estão fazendo com outras atitudes, mas as obras vai terminar na mesma coisa. Lembra que eu falei aqui de Pedro agorinha? Pedro não queria que Jesus morresse. Dessa forma, ele não queria que a vontade de Deus se cumprisse. E os fariseus queriam matar Jesus. Para quê? Para que a vontade de Deus não se cumprisse. Né? Só que eles não entendiam que justamente matar Jesus era o que Deus queria. Porque se eles soubessem que Deus queria que Jesus morresse, eles não matavam, eles eram os primeiros a defender Jesus. Seriam os maiores hipócritas. Não, eu amo Jesus, não toque em Jesus, não. Se ele soubesse que era a vontade de Deus, eu duvido Jesus ter morrido ali por Roma. Antes de Roma matar Jesus, tinha morrido os fariseus tudinho antes. Só para a vontade de Deus não se cumprir. Ou seja, são atitudes totalmente opostas. Mas no final das contas, ambos estavam tentando com que a vontade de Deus não se cumprisse. No final das contas, é isso. É a mesma coisa. Os gregos davam 2 moedas de ouro para o barqueiro levar eles para o paraíso e eles não afundar no mar da perdição. Engraçado, o mar na Bíblia sempre se refere ao povão, né? Ou seja, para não ficar no meio do povão. Os ricos passaram a vida toda se separando do povão e davam 2 moedas de ouro para não fazer parte do povão, né? E era justamente onde eles caíam, né? Por quê? Porque o povão era pecador, ele também era, estava no mesmo lugar. É a porta larga. Aí hoje o pessoal está dando o dízimo lá. Não, tem que dar o dízimo. Estão querendo comprar o barqueiro. Ah, pois, meu irmão, é esse barqueiro mesmo que vai jogar vocês no mar, né? Ou seja, no mar das obras que vai contra a vontade de Deus. Essa é a verdade. Vamos lá, continuando. Versículo 27, está no finalzinho. Mas o filho do homem virá da glória do seu pai. Ou seja, o descendente de Adão virá da glória do pai. Qual é a glória do pai? A Torá, os mandamentos. É onde o Eterno demonstra o poder dele, né? Por quê? Você vai ver que os israelitas estavam lá com Samuel, um povo bem pequenininho, tudo com arado na mão, enxada, e o exército filisteu vindo. Ou seja, Israel não tinha a menor chance. Quando o exército filisteu chegou perto, começou a terra tremer, caiu trovão do céu, ou seja, o exército foi eliminado, né? Quando eles bateram em retirada com medo do poder de Deus, por causa do mandamento que Samuel obedecia, Samuel fez um sacrifício pedindo por Israel, né? Quando eles começaram a correr, aos israelitas com machado e foice tiveram coragem, correram atrás e mataram o resto que estava fugindo, né? Mas antes eles não queriam, estavam lá com medo, estavam em pé, mas estavam tremendo de medo. Quando Deus manifestou o poder dele por causa dos mandamentos que Samuel ia pregar no meio do povo, né? Ou seja, a glória de Deus foi demonstrada, aí os filisteus correram. Mas o descendente de Adão virá da glória do seu pai, com seus anjos, e então seus mensageiros, tá? Anjos, mensageiros. E então
recompensará a cada um de acordo com suas obras. Por que não tem fé aqui? Porque o que eles mais pregam é a fé, né? E eles pregam a fé sem obras. Já Tiago fala da fé com obras, né? Abraão teve fé, mas depois ele demonstrou obras. O próprio Tiago mostra isso. Paulo também. Paulo, em um momento, ele fala bastante da fé, mas também ele fala das obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que o descendente de Adão vindo, até que vejam o descendente de Adão vindo do seu reino, né, no céu, ok? Ou seja, o filho do homem, como eu estava falando. A Torá e Yeshua. Você consegue aplicar a Torá nessa fala e consegue aplicar Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é aquele de a rocha que ali derramou água da Torá, né? Moisés tocou na rocha e saiu água. A água é a Torá, o Espírito de Deus. A rocha é Yeshua. E de onde Yeshua tirou ali, né? De onde veio o poder para a rocha sair água? Do Eterno de Israel. Só ele consegue fazer isso, ok? Então, aqui eu termino Mateus capítulo 16. Eu li aqui, na verdade, do versículo 29 até o 39 do 15 e li o 16 completo aqui, tá? Glorificado seja o eterno nome de Yeshua. Eu peço perdão aí se eu falei alguma palavra, tá? Mas, como eu estava falando, é falar aquilo que precisa ouvir, tá? Nem sempre o que a gente precisa ouvir é o que a gente quer ouvir, mas é aquilo que é feito com amor, né? É a verdadeira amar o próximo como a si mesmo. É ver o erro e mostrar para que o erro não se torne o seu. O erro de outro não se torne o seu. Todos os dias eu estou avisando. Todos os dias eu estou avisando. A consequência que vai vir não é minha culpa. Minhas mãos estão limpas. Estou avisando. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.